Bom dia, igreja. Graça e paz, shalom. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Quem está feliz? Quem quer ficar ainda mais feliz? Que boas novas o Senhor tem em todo o tempo. E essas boas novas são para nós. Amém? Aleluia. Gostaria agora que você se colocasse em pé, porque nós vamos clamar agora a atmosfera do céu para descer aqui sobre a terra, sobre as nossas vidas. Amém? Santo Espírito de Deus, nós queremos louvar e adorar a Ti. Estamos aqui, Senhor, unicamente para ouvir a Tua voz, para sentir o Teu toque. Por isso, Pai, eu te peço que o Senhor esteja passeando, Senhor, entre nós, tocando na nossa mente, tocando no nosso coração, retirando, Senhor, de nós toda ansiedade, retirando de nós, Senhor, todo medo, toda preocupação, tudo aquilo que possa atrapalhar o seu mover, Senhor, em nós e através de nós. Senhor, somos tão pequenos diante deste grande Deus que nos chama, que nos ama, que nos cuida. Por isso, nesta manhã, queremos realmente nos render aos teus pés e declarar que sem ti nós não somos nada, que sem ti nós não conseguimos nem ao menos dar um passo, mas através do teu Santo Espírito que habita em nós, nós somos mais que vencedores. Nós somos mais, Senhor, do que toda aquela palavra que foi lançada sobre nós, que somos pequenos, que somos impotentes, que não podemos fazer nada. Oh, Santo Espírito de Deus, agindo Deus, quem impedirá? Por isso vem, Senhor, tomando a nossa mente e o nosso coração, a ponto de desconectarmos da terra e olharmos apenas para o alto, da onde vem a nossa força, da onde vem o socorro, da onde a sua mão nos toca, nos sustenta e nos coloca em pé. Queremos sim, Senhor, que o Senhor passe o filtro do Espírito Santo sobre os nossos ouvidos, para que a partir de agora possamos apenas ouvir a Tua voz, que toda e qualquer outra voz se cale, e apenas o Senhor possa falar conosco, em nome de Jesus. Amém? Amém, aleluia. Domingo, primeiro dia da semana, gostaria de convidar você a abrir em Lucas 7. Lucas capítulo 7, e ali o Senhor vai falar conosco. Quem achou, se coloque em pé. Guerreiro, fique em pé. Hoje é domingo, dia do Senhor. Deixa para se cansar no final de semana. Lucas capítulo 7, versículo 11. Repete assim comigo: o meu Deus é Deus de vida. Aleluia. Lucas capítulo 7, versículo 11 diz assim: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva. Enterro do filho único de uma viúva. E grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, o caixão, e parando os que conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estava morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificaram a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Até aqui. Senhor, é com muita alegria, mas também com grande temor, que lemos a passagem, Senhor, desta viúva, que com seu único filho chorava a sua morte. Sabemos que Tu és Deus de esperança, sabemos que Tu és Deus de vida,
Sabemos que o Senhor é o Deus que, quando está em nosso meio, as situações são transformadas. Por isso eu apresento, Senhor, a tua igreja, cada um que aqui está, cada família que cada um aqui está representando, e clamo, Senhor, a sua visitação, para que da mesma forma que o Senhor visitou esta viúva, o Senhor venha e visite a cada um de nós. E tome cada uma, Senhor, das situações que nos entristece, cada uma, Senhor, das situações que nos adoece, e transforme, Senhor, em vida, e transforme em esperança, e transforme em alegria, para que, Senhor, através das nossas vidas, o seu nome venha a ser glorificado. E toda, Senhor, circunvizinhança, e toda, Senhor, a nação, venha a ver, através de cada um de nós, o Deus vivo, que habita em nós, em que nós cremos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos numa campanha de milagre, pode sentar. Estamos numa campanha de milagre. E o Deus que nós servimos, o Deus que é o nosso Pai, nunca se esqueça, o Deus que é o nosso Pai, o Deus que nos chama de filhos, o Deus que te chama pelo seu nome, nunca erra, nunca se esquece. Às vezes, tipo, na minha casa, minha mãe, nós somos em 6 irmãos, então ela tem 6 filhos. Às vezes ela vai chamar um, mas chama o outro pelo nome. Ontem meu irmão mais velho estava em casa e ela toda hora ficava falando, então, viu, Neto? Neto é o mais novo, ele é o Rui César. Às vezes tem mais de 1 ou 2 filhos, né? Às vezes você chama. Eu tenho uma filha, minha filha se chama Samira, mas o meu filho cão se chama Saíde. E às vezes eu vou chamar o Saíde, é cão, viu, gente? Mas é o meu filho. Às vezes eu vou chamar o Saíde, eu falo, Samira, vem aqui. Mas não é, né? É Saíde, e nem se parecem, né? São diferentes. Mas a gente confunde, não confunde? A gente confunde, mas Deus não. Deus, Ele tem o seu nome no seu coração e na ponta da língua. E quando Ele quer falar com você, Ele te chama pelo nome. Porque quando você chega num lugar e a pessoa olha nos teus olhos e fala assim, ó, bom dia, Suzel, não é gostoso? Quando a pessoa olha para o teu nome e fala assim, ó, bom dia, Danilo, não é gostoso? Como assim? Diante de tanta gente, ela lembra o meu nome? Você se sente importante, você se sente querida, não é verdade? Deus não esquece quem você é e não esquece o seu nome. Ele não confunde. Amém? Então vamos lá, vamos ver o contexto aqui. Uma mulher viúva havia perdido o seu único filho. Então quer dizer, ela estava sozinha, literalmente sozinha. Mateus, Marcos, Lucas, João, apesar de estar no Novo Testamento, ainda faz parte do Velho Testamento. Porque o Novo Testamento é a nova aliança após Jesus morrer por nós. Amém? Velho Testamento, a viúva não podia trabalhar. Ela teria que ser sustentada pelos seus filhos ou por pessoas generosas que dariam ali para ela o que ela precisaria para viver. Então, ela já não tinha o seu marido. Como era a vida dessa mulher? E aí seu único filho morre. Mas Jesus havia saído de um grande milagre, que foi o quê? A cura do servo de um centurião. Centurião era um guarda de 100 soldados. Então, o início deste texto de Lucas 7 começa com a cura do servo de um centurião. Jesus havia feito um milagre ali. E quando ele estava caminhando e entrando ali, para entrar na cidade de Naim, ele encontra um cortejo fúnebre. E ele não só olhou, como ele enxergou ali
a dor de uma viúva que havia perdido o seu único filho. Então ele enxergou ali a destruição, a tristeza, o sofrimento de uma mulher, de uma pessoa. Naquele momento, diz a palavra de Deus, aqui na nossa tradução diz compadeceu-se. Em outras traduções diz que ele teve compaixão daquela mulher. Não ficou despercebida aos seus olhos a dor daquela mulher. E ali a compaixão de Jesus, que deveria estar em todas as nossas vidas, é algo a qual você olha com amor aquela pessoa que está sofrendo, você se coloca no lugar daquela pessoa que está sofrendo e você se move em direção, compaixão, você se move em direção para ajudar. Foi o que Jesus fez. Ele olhou, ele sentiu a dor daquela mulher e foi ao seu socorro, acalentar a mulher, tirar ali a dor do luto. Só quem já perdeu alguém sabe o que é a dor do luto. O vazio. Mas ali então nós encontramos a compaixão divina. Mas Jesus não parou por ali. Ali também ele fez um milagre de trazer a mãe, restituir à mãe o seu filho. Ali nós aprendemos que Deus é Deus sobre a morte. Que não há milagre, não há coisa difícil, um milagre a qual Deus não possa realizar. Mas nós vemos ali também a restauração familiar. Deus devolveu então, através desse milagre, o filho àquela mulher que estava sozinha, a viúva. E também ele quebrou todo e qualquer protocolo. Antigo Testamento, o homem, a mulher não poderia tocar no caixão, não poderia tocar num luto, porque ele se tornaria impuro. Aprendo aqui com Jesus, que ele não só vê a nossa dor, mas ele se compadece, ele não só se compadece, mas ele transforma a situação, seja ela qual for, que Deus não vê protocolo, mas ele não pode fazer isso por causa disso, daquilo outro. Não existe isso para o Senhor. Quando a mão dele está estendida para a sua vida, para a sua casa, nada nem ninguém pode impedir o agir de Deus. Nessa manhã, eu não sei qual que é a situação que você se encontra. Eu sei que enquanto estivermos na terra, haverá luta. Sim ou não? A sua luta pode ser financeira, a sua luta pode ser espiritual, pode ser emocional, né? Pode ser familiar. Não existe algo impossível para Deus fazer a favor da sua vida. Eu acho interessante, e vou citar aqui, não ia citar, mas aqui, quando fala sobre a cura do servo de um centurião, depois em casa você lê, é do capítulo do 7, do 1 ao 10, o servo do centurião estava muito doente, mas esse centurião ouviu falar de Jesus e pediu para chamá-lo. Mas quando Jesus falou, eu vou, ele disse assim, não precisa vir porque eu não sou digno de ti. Como eu também sou líder, eu sei que uma palavra minha basta para as coisas acontecerem. Então, Jesus, dá a tua palavra de cura aí, da onde o Senhor está. Porque eu creio que da onde o Senhor está, o meu servo será curado. E Jesus disse, e registrou aqui, versículo 10, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Nós estamos na campanha de milagres. Você tem clamado a Deus o seu milagre? Porque não adianta você ler a Bíblia ou você participar dessa campanha se você não tiver a fé deste homem. Que apenas uma palavra que o Senhor Jesus me der,
eu serei salvo, eu serei restaurado, eu serei restituído, eu serei curado. Eu vou pregar ainda, mas eu queria que você cresce no teu coração que a palavra do Senhor a respeito da sua situação já foi dita. Em Jesus seremos mais que vencedores. No mundo tereis bom ânimo, pois eu venci o mundo. Agindo Deus, quem impedirá? Você é a menina dos olhos do Senhor. Ai daquele que tocar na menina dos olhos do Senhor. Já tentou colocar a mão nos seus olhos? Dói. Ai daquele. Amém. Aleluia. Mas dentro disso tudo, Denise, nós tiramos 3 lições na história de Jesus sobre a viúva de Naim. A primeira lição que eu tiro e que eu gostaria que você guardasse no seu coração, é para você, é para mim. Jesus vê a nossa dor. Glória a Deus. Às vezes está passando por uma luta tão grande, mas tão grande, que eu não sei. Quem está do seu lado talvez não saiba. Aí quando você vai sair da tua casa, você coloca a sua roupa, coloca um sorriso e vai para a batalha. Vai trabalhar, vai estudar, vai fazer aquilo que você tem que fazer no dia a dia. E você chega no seu serviço, chega na faculdade, chega na escola, né? Ou vai tomar o seu café da manhã com a família e você está com aquele seu melhor sorriso. Tudo bem? Como você está? E você se dispõe ali para ajudar a tudo e a todos. E aquela dor dentro do teu coração. E de repente você olha para o alto, você não enxerga a solução. Você olha para baixo, aquilo pesa dentro de você. Mas aí, El Roi, o Deus que vê, está do teu lado. Está olhando o teu coração, está sondando a tua mente, os teus pensamentos. Quando ninguém vê, Deus nos vê. E Ele não só nos vê, como Ele sente a nossa dor. A multidão estava com a mulher, estava indo enterrar o seu único filho. A mulher já estava sofrida, porque ela era uma viúva, tinha enterrado o seu marido. A multidão chorou com ela, com certeza. Aí vem aquelas palavras, né, de ânimo. Vai passar. Estou aqui para aquilo que você precisar. Que Deus te abençoe, que Deus te console, que Deus te fortaleça. E temos mesmo que nos colocar ali, né, à disposição. Temos que orar. Mas Deus é aquele que faz. Deus viu a dor daquela mulher e tomou para si aquela dor e disse, algo eu vou fazer. Salmo 33, 13, guarda no teu coração. Salmo 33, 13. Quem tiver com uma canetinha e gostar de, né, sublinhar a Bíblia, sublinha na tua Bíblia. Diz assim, o Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. El Roi, o Deus que vê. A sua vida não passa despercebida aos olhos do Senhor. A sua luta não está despercebida aos olhos do Senhor. Da sua santa morada, do teu trono de glória, Ele olha todos os filhos dos homens, Ele olha você. E acredite, o teu Pai, o meu Pai, esse Deus que nós servimos, Ele não só olha. Porque às vezes a gente fala, fulano vê, mas será que ele não enxerga? Ele pode não estar enxergando.
mas Deus está te vendo. Deus, Ele vê não só um momento da tua aflição, da tua luta, da tua angústia, mas Ele vê todo o contexto. Ele sabe do porquê. Glória a Deus. Ele sabe do para que você está passando por esta situação. Que sim, muitas vezes a gente fala, mas será que Deus não vê? Ele pode dar uma palavra lá do céu e isso acabar. Ou a bênção chegar. Mas aquele que vê, que sonda os nossos corações, que sabe, né, do que somos feitos, Ele tem o tempo determinado para agir nas nossas vidas. Ele não podia ter ressuscitado o filho antes da mulher estar quase enterrando ele? Ele não podia ter curado antes, então, dele ter adoecido e ela passar por aquele sofrimento? Podia ou não? Ele podia porque ele pode todas as coisas. Mas ele tem um porquê e um para quê nas nossas dificuldades e aflições. Você crê na palavra do Senhor e ela já foi dita sobre a tua vida? Então fala, Senhor, eu não sei quando, eu não sei como, mas uma coisa eu sei, o Senhor está agindo a meu favor. Amém? Nos momentos mais difíceis da sua vida, glorifique o nome do Senhor. Adore o nome do Senhor. Uma pessoa perguntou para mim essa semana, em momentos de guerra, o que eu faço? Em momentos de guerra, quando você não consegue mais orar, louve ao Senhor. Essa é uma arma poderosa. Eu não sinto, eu não vejo, eu não ouço o Senhor, mas eu creio que o Senhor está comigo, né? Emanuel, Deus conosco, que o Senhor está comigo, eu não estou só. Então, Senhor, por mais que eu não sinta, o Senhor está agindo a meu favor. E louve, Deus é bom. Deus é bom para mim, não estou sentindo essa bondade. Deus é bom para mim, eu não sinto, mas isso não quer dizer que Ele não seja bom. E este tempo vai passar, e assim como o da mulher, o que terá que ressuscitar será ressuscitado, porque Deus é bom para mim. Uma outra lição que eu tiro nesse tempo, aqui nesse texto da mulher, é que a compaixão de Jesus transforma. Deus é Deus transformador. Deus é Deus em todo o tempo, nos momentos bons e nos momentos ruins. Eu costumo orar assim, Senhor. Todos nós temos o Espírito Santo, amém? Amém? Porque na hora o Hernani chamou, eu acredito que todos nós, pelo que eu estou vendo aqui, já faz parte da igreja. E como parte da igreja, o Espírito Santo habita em nós, amém? Amém? Então a minha oração em todo tempo é assim, ó. Senhor, onde há o Espírito Santo, há transformação. Onde há o Espírito Santo, há milagres, há salvação, há restituição. E a compaixão de Jesus me mostra que Ele transforma. Onde há o Espírito Santo? Na igreja? Quando um dos pastores, bispos, profetas oram? É onde eu estou. Fala, onde eu estou, há milagres, há transformação. Amém? Porque o Espírito Santo de Deus, Ele é um. Ele é um naquele que está pregando, Ele é um naquele que está orando, Ele é um naquele que vai para casa, você, cheio da palavra de Deus. E é o Espírito Santo, é o Senhor quem faz o milagre. Então, onde você está, na situação onde você se encontra, clame a Deus, Senhor, a tua compaixão transforma. Onde há o Espírito Santo, há milagres.
Então, Pai, onde eu estou, o Senhor está. Transforma, Pai, essa situação. Transforma, Senhor, a minha vida. Transforma, Senhor, tudo aquilo que tem que ser transformado, para que aquilo que estava aparentemente morto venha a ter vida. E onde há vida, a esperança, a força, a alegria. Amém? Chegou na tua casa, ergue a tua mão. Senhor, tudo aquilo que está morto, que venha a ter vida. Quando eu colocar a planta dos meus pés, que não seja eu, mas seja o Senhor a entrar neste lugar e mover tudo aquilo que está morto, tudo aquilo que está impedindo o teu agir sobre a minha família, sobre os meus negócios. E assim você vai orando, porque você tem poder, porque o nome de Jesus está sobre a sua vida. Amém? Naquele momento, Jesus não teve uma compaixão passiva, como muitas vezes nós temos. Eu choro pela dor do irmão, eu me coloco à disposição do irmão, mas na maioria das vezes eu não faço nada. É verdade. A compaixão do Senhor é ativa. Ele se compadece, ele dá passos em sua direção e ele está sempre disposto a mudar, a transformar, a dar vida e alegria a tudo aquilo que está muitas vezes te angustiando, te paralisando. É difícil educar filhos? É difícil. Eu ouvi mas é difícil. Por quê? Porque a gente ensina a criança no caminho que deve andar. Não é verdade? Mas muitas vezes a gente vê os filhos indo na contramão. Essa é uma dor dos pais. E como pai, como mãe, a gente tem aquela mania que a gente tem que tirar da nossa mente, renovar a nossa mente, de que tudo aquilo que está dando errado na vida do filho, primeiro pensamento é onde eu errei. Onde eu errei? Deus é pai. Antes do seu filho ser seu, é dele. E muitas vezes nós não erramos, nós ensinamos, mas dependendo da idade deles, eles acham que eles podem andar com os próprios pés, não precisam mais de nós e começam a tomar algumas decisões que nos entristecem, que entristecem ao Senhor. Deus é Deus que transforma. Eu não sei, não tem nem escrito isso daqui. Mas se você está nessa situação onde a educação do seu filho, você acha que você errou, e ele está andando meio na contramão, seja ele pequeno ou grande, Deus se compadece de você. E Deus transforma toda a situação do seu filho. Mas você crê que a palavra foi dada e que Deus está em você e Ele age através de você? Ai, mas está difícil. Glória a Deus. Fala glória a Deus. Porque é nesse difícil que Deus fala que não há coisa demasiadamente difícil para Deus agir. Entrega, irmão. Entrega, irmã. Porque Deus está com você. Em todas as áreas da sua vida. O Senhor, lembra, Elrói, o Senhor vê. E quando Ele vê, Ele age. Deus é Deus que transforma. Salmo 145, 9 diz: o Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Ora, confia, porque muitas vezes a gente acha que o problema somos nós. Deus não vai fazer determinada coisa porque eu fiz, porque eu sou, porque eu pensei, e assim vai. Deus não faz porque você fez ou deixou de fazer.
Deus faz porque Ele é Deus. E Salmo 139 diz que Ele já fez todas as coisas, porque Ele já escreveu e determinou todos os nossos dias, quando nenhum deles ainda existia. Não deixa o peso do passado interferir nos milagres que Deus tem hoje para a sua vida. Né? 2 Coríntios diz o quê? Que nós somos novas criaturas. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então não pega a bagagem velha e queira trazer para o novo que Deus tem hoje para a tua vida. Não é amanhã, é hoje, é a cada instante. Como na vida dessa mulher. Pensou se Jesus se aproximasse e ela virasse para ele e falasse assim, não toca no caixão, porque senão o senhor vai ficar imundo. A lei diz que não pode tocar. Não, eu já perdi o meu marido, já fui castigada. Agora, não, é porque eu sou assim, assado, eu não mereço este milagre. Amados, muitas vezes nós somos impedidos das bênçãos do Senhor se realizar nas nossas vidas, porque nós não sabemos quem nós somos. Não nos posicionamos como realmente aqueles a qual o sangue de Jesus já nos lavou, não merecemos nada, mas por amor de Cristo e pela obra de Cristo na cruz, nós merecemos que cada uma das suas promessas se realize em nossas vidas. É orgulho? Não. É humildade de se colocar no lugar certo e falar, Senhor, eu preciso da sua compaixão. Eu preciso que o Senhor se compadeça de mim, porque eu sou nova criatura, porque eu creio em Ti, porque eu creio no Teu amor. E o Teu amor faz o quê? O amor do Senhor, Ele cobre uma multidão de pecados. Amém? Aleluia. A compaixão de Jesus nos chama a permanecer no lugar correto, que é nos braços do Pai. Mas uma terceira coisa que eu também aprendo nessa passagem é que Jesus é o Senhor da vida e também o Senhor da morte. Amém? Apesar de que, João 11:25 diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Para nós cristãos, não há morte. Há a morte física, que é a separação. Mas nós temos a vida eterna. Nos encontraremos em breve com o Senhor Jesus e com aqueles que já foram em Cristo. Certo? É difícil viver o luto? Dói demais? Dói demais. Cada um tem um tempo para se recuperar do luto. Mas falar de luto é falar de vida. Só morre aquele que um dia viveu na terra. E Jesus nos dá momentos lindos, maravilhosos de viver com a pessoa. E nós precisamos ter em nossa mente, ter em nosso coração e nos encher da esperança da ressurreição. Se Jesus ressuscitou Lázaro, lembram de Lázaro? Após 4 dias. Se Jesus ressuscitou esse filho único dessa viúva de Naim, Ele tem o poder hoje de ressuscitar pessoas, amém? Sempre oramos, um dia podemos ver se assim for da vontade do Senhor. Mas Ele tem um poder de ressuscitar aquilo que muitas vezes morreu nas nossas vidas. Porque quando a gente fala de luto, muitas vezes a gente vai só para a morte física. Mas muitas vezes esquecemos que existem outros tipos de luto. A morte de um relacionamento. A pessoa vive um luto, sim ou não? A morte, seja relacionamento homem, mulher, seja relacionamento amigos, seja relacionamento pais e filhos. Amém? É dor. É dor. Mas também existe a dor da frustração, um luto, onde muitas vezes a gente está em setembro, né? Setembro amarelo, falamos sobre saúde mental. Há também esse tipo de luto onde
A dor emocional, ela é tão grande quanto a dor física. Sim, cientistas já provaram aquilo que a Bíblia já tinha dito, que a alteração, tanto física como na dor emocional, no nosso cérebro, e reflete isso no nosso físico. Mas da mesma forma que ali Deus, através de Jesus, deu a palavra, levanta-te, e o menino passou a falar, a área da tua vida que muitas vezes você acha que está morta, Jesus tem essa mesma direção. Levanta-te, tenha vida, fale, sonhe, creia, tome posse. Sacerdotes, homens, vocês têm a autoridade dentro do lar de vocês de abrir os lábios e declarar o poder do Senhor Jesus sobre o casamento, sobre os filhos, sobre a finança, sobre os seus sonhos. Eu falo sacerdote porque Deus diz, abaixo dele, quem está em posição de autoridade no lar? E muitas vezes vocês se calam. Quer ver transformação? Quer ver vida? Quer ver esperança? Comece a declarar. Eu sei que os homens são mais tímidos. Tem vergonha de pegar assim, vem cá, mulher, vamos orar agora que eu vou abrir meus lábios. Tem vergonha? Faça você sozinho, comece assim. Comece assim, não precisa gritar, Senhor Jesus! Pode gritar, mas se não quiser, pode orar na sua, ora abaixo. Sabe, Miguel, quando está cuidando do jardim na tua casa? Sabe aquele pé de chuchu? Você vai lá e fala, Senhor Jesus, está no alto o chuchu? Não está? Está no baixo? Tem alguma coisa no alto? Tem. Então vamos lá, Senhor Jesus, a Maria vai estar pensando que você está olhando assim, para a plantação. Senhor Jesus, esta casa é tua. Eu declaro que eu e minha casa serviremos a ti, minha esposa, meus filhos. E assim vai. Ah, mas eu não sei orar, sabe, porque orar é falar com Deus. Da forma com que você se relaciona aí, você se relaciona com o Senhor. Não precisa colocar palavra difícil, pelo contrário. Jesus é simples, e é na simplicidade que há um mover. Esposa, sabe, seu marido que chega, joga a toalha molhada na cama. Ei, você aí não lava nem o prato que come, olha só. E assim vai, Sabe? Pega tudo isso e começa, porque você também tem autoridade sobre a sua casa ali, e começa a abençoar. Esse meu marido é uma bênção, olha aí, Senhor, a mãe não ensinou, vou eu ensinar ele a colocar a toalha no lugar certo. Mas eu ensino, Senhor, eu tenho uma paciência. Em vez de ir lá estrangular, fala, Senhor, em nome de Jesus, eu amo meu marido, eu amo. Por isso que eu casei, Senão eu não estaria com ele, Pai? Mas olha, Pai, me ensina, me dá sabedoria, para que aquilo que está desorganizado, o Senhor me ensine e ensine a ele a organizar. Sabe, pais, tem muitos mães e pais querendo ter filhos e não conseguem, e choram, mas choram, porque querem ter essa experiência maravilhosa de multiplicar e encher a terra. Então o teu filho dá trabalho, glória a Deus, Senhor, glória a Deus que eu tenho trabalho com meu filho, porque se eu não tivesse filho eu não teria trabalho algum. Mas transforma, Pai, transforma essa criança, transforma esse adolescente, às vezes transforma este adulto, porque ele é teu filho. Então, Pai, transforma, que em nome de Jesus o Senhor tenha um encontro com ele, mas que ele, em primeiro lugar, enxergue Jesus em minha vida. Porque às vezes não tem transformação, às vezes não tem milagre, porque nós mesmos não somos os agentes de milagres dentro dos nossos lares, dentro das nossas casas. Nós mesmos impedimos a bênção de chegar, não só nas nossas vidas, como nas nossas famílias, que aí se estende para aqueles também
que estão longe, mas são os nossos parentes, que estão de olho em nós. Porque toda e qualquer religião pode pisar na bola, mas o crente não. Ah lá, é crente. Ainda fala que é crente. Deus quer fazer um milagre. Deus pode fazer um milagre. Porque aquilo que você, eu, ninguém pode fazer, Deus pode. E Ele quer que você tenha essa experiência. Eu acho lindo Jó. Jó era assim com o Senhor, né? Mas o Senhor permitiu com que ele tivesse experiências. E aí Jó vira e fala: antes eu conheci o Senhor de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. Será que aquilo que você tem passado não é para que você busque mais o Senhor, para que você possa experimentar a mão do Senhor agindo na sua vida? Porque eu ouvi e vou repetir: milagres não se explica, milagre se vive. Você quer viver o milagre do Senhor? Se coloque em pé. Gostaria de chamar os levitas aqui na frente. Eu gostaria que você começasse agora a falar com o Senhor. Apresenta ao Senhor a sua causa. Às vezes a gente acha que é muito pequeno. Ah, tem tantas dores aí na terra, isso daqui é pequeno demais. Não é. Tudo aquilo que incomoda a você, incomoda ao seu Pai. Tudo aquilo que te entristece, que tira a tua paz, não é pequeno. Porque o Pai quer que você seja completo, que você tenha a plenitude, que você tenha a paz, a alegria. Então apresenta agora ao Senhor a sua causa. Faça desse louvor a sua canção. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora. Ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu
Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergue pra vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a sua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Aleluia, 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 louvado, majestoso, poderoso é o Senhor, Deus que ressuscita sonhos, Deus que ressuscita mortos, Deus que está aqui no nosso meio, que ouve as nossas orações, Deus que não faz acepção de pessoas, louvado, majestoso, poderoso, Tu és o nosso Pai, Tu és nosso socorro, Tu és o amor das nossas vidas. Por isso, Senhor, em nome de Jesus eu te peço, passa, Senhor, no nosso meio. Oh, Senhor, ouve cada uma das orações, ouve o nosso clamor, Senhor, que cesse a guerra dentro dos lares, Pai, que cesse, Senhor, oh Pai, a guerra entre pais e filhos, marido e mulher. Senhor, estabiliza, Senhor, oh Pai, todo aquele que clamar a Ti, eu sei que o Senhor ouve. Por isso derrama da Tua cura, Senhor, aquele que necessita, aquele que estava preso, Senhor, e não conseguia caminhar. Desata, Senhor, tira toda a atadura, Senhor, e assim como Lázaro, Senhor, que essa pessoa possa ter vida e começar a caminhar em Tua direção, louvando e adorando o Seu nome. Retira, Senhor, do nosso meio toda a cegueira espiritual, aquele que não consegue enxergar o Teu mover, Senhor, que o Senhor agora passe o filtro do Espírito Santo sobre o ouvido de cada um, Pai, para que possa ouvir e discernir a Sua voz, os Seus comandos, a Sua direção. Oh, serecantarabalaia, soreandarabalaia, vem com os Teus anjos, Senhor, vem com os Teus anjos guardando cada uma, Senhor, das nossas vidas, Pai, fazendo com que o mal não nos toque. Oh, serecantarabalaia, sorecantarabalaia, vem, Senhor, porque precisamos dos Seus milagres, precisamos, Senhor, sentir o Teu agir, precisamos do Teu toque, Pai. Serecantaralaias, sorecantarabalaia, faz-nos sonhar, faz-nos sonhar os Teus sonhos, faça-nos, Senhor, viver o Seu sobrenatural, faz-nos, Senhor, sentir fome e sede de Ti.
Oh, serecantaralaias, sorecantarabalaaias. Santo Espírito de Deus, que todo espírito de morte seja repreendido agora em nome de Jesus. E que teu espírito de vida nos encha, nos encha, nos encha da tua esperança e da tua vida. Amado, repete comigo, em nome de Jesus, eu declaro sobre a minha vida os milagres do Senhor Jesus. Eu creio que a tua palavra, Senhor, está sobre a minha vida e eu vou vivê-la, porque o inimigo da minha alma e o inimigo da cruz já foi vencido e eu viverei dias melhores, onde eu verei a tua mão trazendo um milagre da ressurreição sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom e Ele quer que você viva intensamente aqui na terra a sua bondade. Creia nisso. Santo Espírito de Deus, eu quero te agradecer. Te agradecer porque o seu amor é tão grande por nós. O seu cuidado é tão grande por nós. O Senhor move o céu, o Senhor move a terra e sempre nos abençoa. Obrigada, Senhor, por este amor. Obrigada, Senhor, pela tua fidelidade. Tua palavra diz que as suas bênçãos nos alcançarão. E é verdade. E é verdade. As suas bênçãos têm nos alcançado. E a bênção maior é poder olhar para o alto e saber que do teu trono de glória o Senhor nos vê. O Senhor nos ouve. E o Senhor age ao nosso favor. Louvado, majestoso, glorificado seja o seu santo e poderoso nome. Obrigada por este tempo que estivemos aqui na tua casa. Obrigada por este domingo que passaremos, Senhor, com certeza na tua presença com a nossa família. Obrigada por esta semana que o Senhor já determinou as suas bênçãos sobre nós. E que nesta semana possamos ter o cuidado de te enxergar em tudo e te agradecer por todas as coisas. Eu despeço a tua igreja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Aleluia.